Eu queria fazer duas perguntas com relação à ideia da ciência espiritual. Assim, o senhor fala lá o seguinte, que o indivíduo ele precisa ter uma disciplina espiritual muito rígida, inclusive até dolorosa, né? E daí o senhor fala de uma autoconsciência de um núcleo do espírito humano no qual constitui a personalidade humana, que seria, no caso, o motor da história, de certa forma, né? Então eu queria fazer duas perguntas para o senhor, assim. O que consistiria esse local no qual se desenvolve a autoconsciência e a personalidade? E outra, essa questão da autoconsciência é a questão básica do ser humano. A autoconsciência consiste em você contar para você a sua própria história honestamente. Tá certo? Esse que é o sentido do exame de consciência cristão, que é uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Se você não faz... Né? Veja, o meu falecido amigo, quase meu guru, o Ronald Alfredo César Miller, dizia que você crescer, você se desenvolver sem você revisar constantemente as suas atitudes interiores, até você se candidatar a uma neurose, porque você perde o fio da sinceridade, está entendendo? Quer dizer, muitas forças em torno de nós nos impelem, vamos dizer, a mentir, a trapacear, a representar papéis, às vezes até por uma habilidade, você não quer desgostar uma pessoa, e aquilo vai criando uma marca de falsidade, vai impregna um pouquinho de falsidade aqui, outro pouquinho, daqui a pouco você não sabe mais quem é você. Então é por isso que todo dia você tem que examinar e ver o que você fez, por que fez, você está entendendo? E você tem que recuperar, no meio dos vários papéis que você desempenhou, você tem que recuperar a sua própria voz, para você poder falar com a sua própria voz para o próprio Deus. Sim. Você está entendendo? Mas um mundo complexo como o de hoje, né? A experiência de Santo Agostinho mostra isso. Quer dizer, a verdadeira sinceridade só é possível se você souber que você está perante um observador onisciente a quem você não pode enganar. Porque se for, vamos dizer, apenas sinceridade para apenas os seres humanos, você sabe que você não pode falar do mesmo jeito para a sua mulher, para a sua filha, para o vizinho, para o seu inimigo. Você tem uma linguagem para cada um. Então, a gente nunca diz a verdade completa para nenhum deles. A gente só pode dizer a verdade completa no nosso próprio coração e para o próprio Deus, porque Ele sabe a verdade. Então, esse exercício de... O que a Bíblia quer dizer com esse caminhar diante de Deus? É o sujeito que está o tempo todo, tá certo? Dando para si mesmo o feedback do que ele fez, diante de um observador onisciente ao qual ele não pode enganar. Esta disciplina, tem que ser uma coisa de ferro, a gente não pode ceder nisso aí. Esta é a disciplina que mantém a sanidade humana. Esta é, inclusive, a base da inteligência. Porque não adianta dizer o nego, tem QI 280. Depois tem QI 280, mentiu 3 vezes para si mesmo, já baixou para 12,5. Tá entendendo? A inteligência é fruto do desejo da verdade. Se você quer a verdade, com toda a sinceridade, com todo o coração, você vai obtê-la. Está entendendo? Sim, entendi completamente. Então, esta é a base do negócio. Veja, e para o estudioso de filosofia e ciências humanas, isso é fundamental, porque a própria consciência dele é o órgão cognitivo do qual ele precisa para entender a conduta alheia e para entender o que se passa na sociedade humana. Quer dizer que se a lente interna dele está suja, melou tudo, ele não vai enxergar nada, vai só a fantasia. Quer dizer, o sujeito mente para si mesmo, como é que o homem que é falso pode captar a verdade? Ele só vai captar a falsidade. Então existe uma disciplina ascética da inteligência, que é essa disciplina da sinceridade. Não precisa necessariamente ser praticada no contexto religioso. Tá certo? Porque às vezes até praticar veja, o sujeito a praticar confissão no contexto religioso, às vezes serve até para ele escapar da verdadeira sinceridade. Porque ele pensa, eu vou lá, confesso meia dúzia de coisas para o padre, fica tudo limpo. Então não é assim. Assim como a doutrina, no caso. Claro. Quer dizer, os rituais e a doutrina é a mesma coisa, é uma coisa altamente falsificável. Claro. Então tudo isso não adianta nada. Eu não sou contra nem a doutrina, nem contra os rituais, mas isso aí, pensando bem, é nada. Porque quando o Cristo diz, não adianta você ficar, vamos dizer, orando com a boca. Você tem que orar o que ele diz? Note as palavras. Ele diz, orai em espírito e em verdade. Será que a pessoa não entende? Quer dizer, em espírito, de você para você mesmo, no seu pensamento, na sua consciência. E o que é para você ficar fazendo essa coisa? Você tem que lembrar os seus atos todos, não é só os pecados. Você tem que tomar consciência de si, ver o que você fez e retomar a sua sinceridade depois de você ter mentido para si mesmo e os outros. Você reconquistar o seu coração diariamente, você reconquistar a sua voz, reconquistar a sua sinceridade, reconquistar a sua vida, porra. Tá entendendo? Isso é uma coisa mais maravilhosa que existe no mundo.